Poder sentar. É maravilhoso quando Deus confirma uma palavra. Já vem alguns dias que eu venho orando e jejuando por este dia. E o Senhor me mostrou que seria dia de libertação. Amém. E hoje eu recebo, essa confirmação. O tema é a graça, não é isso? Caminho para a liberdade. Graça, caminho para a liberdade. Mas o Senhor nessa noite Ele quer falar sobre libertação. Amém. E o Senhor vem confirmando agora através do nosso pastor. Queridos, nosso tema base, aliás, o texto base está em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Infelizmente, é uma realidade que as nossas igrejas, eu digo de uma forma geral, o Senhor resgata do império das trevas, lava, transforma, mas durante a caminhada volta-se novamente a ser submetida a jugo de escravidão. Tem um pastor chamado Dietrich Bonhoeffer. Foi um pastor alemão que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Ele tem um livro conhecido que é o Discipulado, e ele aborda o tema, ele aborda o conceito graça barata. E esse conceito graça barata dá-se como uma compreensão superficial da graça, de um tempo que se prega a graça barata, que é a graça que não exige do pecador arrependimento. É a graça que dá o perdão, mas não exige arrependimento. Só que isso não existe. Por isso ele cita esse conceito de graça barata. É um livro bem interessante, eu li alguns trechos dele, eu ainda não tenho, mas é bem interessante. E esse tema vem ser muito pertinente aos nossos dias, tanto para uma igreja que não vive a verdadeira liberdade, quanto também a igreja que não conhece a verdadeira graça de Deus. Porque a graça, nós entendemos que é um favor imerecido, mas ela é mais do que perdão. Quando nós vamos estudar sobre a graça, nós vemos uma imensidão. E se você observar os detalhes da sua vida, você vai ver a graça de Deus, o favor imerecido de Deus em todas as circunstâncias, ao acordar, ao sair, em todas as coisas, na natureza, na sua vida, na sua família, em um livramento, tudo é a graça de Deus. Então, que nessa noite verdadeiramente seja uma noite de reflexão, uma noite de libertação, porque a palavra vai falar em Levíticos que o Senhor quebrou os timões para nos fazer livres, e que nós não voltemos mais a esse lugar de escravidão, de jugo de Satanás. Vamos compreender o contexto em que Paulo escreve a carta aos Gálatas. Vamos voltar para o capítulo 1. A carta aos Gálatas, ela é considerada uma carta magna de liberdade cristã. Então, Galácia, na verdade, não era uma cidade, era uma região. E Paulo visita Galácia pela primeira vez devido a uma enfermidade. Vamos ver em alguns versículos mais à frente que, devido a uma enfermidade, é que Paulo vai a Galácia. Foi sua primeira viagem missionária junto com Barnabé. E nessa viagem, eles fundaram algumas igrejas em algumas cidades, como Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Lá no capítulo 4, versículo 13, Paulo vai dizer: vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Então não há um consenso, não há clareza de qual seja a enfermidade que Paulo enfrentava. Alguns falam que pode ter sido malária, que ele tinha contraído, se infectado no litoral da Panfilha. Outros falam que foram problemas decorrentes das perseguições e do sofrimento que ele vinha. Outros falam que foi problema de oftalmia, que quando ele vai para o caminho de Damasco, encontra Jesus, quando ele cai em terra, ele fica sem visão durante 3 dias. Então não se sabe ao certo qual tenha sido essa enfermidade que o levou à Galácia. Mas ali foi uma porta aberta para o evangelismo. E vamos ver versículos à frente, o apóstolo Paulo dizer que aquele povo recebeu ele com muita alegria. Mas qual é o tema central da carta aos Gálatas? Paulo vai a
a região sul da Galácia, prega o Evangelho. Vamos ver que esse povo recebe o Evangelho com grande alegria, mas aí quando Paulo vai embora, vem um grupo de judaizantes, falsos mestres, que se infiltram nas igrejas, trazendo agora um falso ensinamento. E vamos perceber que a carta aos Gálatas, ela não começa de uma maneira comum, como ele faz a saudação. Percebemos o tom mais bravo de Paulo, percebemos que ele tem um jeito mais duro de falar, ele não vai mais alisando, porque ele está preocupado com as condições espirituais da igreja. Então, quando a gente lê Gálatas, estuda, vai percebendo que ele fala de uma forma mais... Porque ele já tem uma característica de ser um líder, uma personalidade mais forte. Mas aqui ele fala com muita ênfase à igreja. Então, vem esse grupo de judaizantes, a igreja da Galácia, trazendo os falsos ensinamentos. Eles pervertem o Evangelho, perturbam a igreja, incentivam os crentes a se rebelarem contra Paulo, inclusive aqueles que outrora receberam Paulo com alegria, agora se tornam inimigos de Paulo por causa da influência dos falsos mestres. Vamos ver também que eles questionavam a autoridade de Paulo como apóstolo. No capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que ele foi escolhido pelo próprio Deus para ser apóstolo. Questionavam o apostolado dele, julgavam ele inferior aos demais apóstolos e questionavam a integridade da mensagem de Paulo. Então percebam, outrora essas igrejas que foram fundadas por Paulo recebem a mensagem com alegria, vão crescendo e se desenvolvendo, mas agora vêm os falsos mestres que lá na frente o apóstolo Paulo vai falar sobre o fermento. Quando o fermento, ele faz uma figura de linguagem, né? Os falsos ensinamentos entram na igreja, contaminam a saúde da igreja e levam muitos a se dissipar. E Paulo escreve, a gente percebe um tom também de urgência para Paulo escrever essa carta. No século I, quando era escrita uma epístola, ela era lida em forma de rodízio, com a mesma ênfase, com o mesmo caráter de urgência. Então era comum, quando se enviava uma carta, essa carta era lida em público, em forma de rodízio entre todas as igrejas. E nesse caso aqui, Paulo coloca algo a mais, que é a ênfase na urgência, porque os crentes estavam agora se desviando e apostatando da fé. Então o tema central da carta aos Gálatas é justamente isso, é debater, é combater os falsos ensinamentos, os falsos mestres que agora estavam infiltrados nas igrejas da Galácia. Então, os judaizantes, eles queriam introduzir parte da lei aos Gálatas. E Paulo vai dizer que nem eles mesmos viviam a lei, mas eles estavam ali incentivando os novos crentes, os gentios, a aceitar, a viver uma vida debaixo da lei. Mas não era toda a lei, eram partes da lei. Quando vamos ver lá no capítulo 5, versículo do 2 ao 4, Paulo diz assim: Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar circuncidardes, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste. Vós procurais justificar-vos na lei. Da lei, da graça caíste. Então vamos ver que Paulo repreende a igreja, porque esses judaizantes, eles estavam querendo infiltrar agora na igreja a esses novos convertidos, aos gentios, que se eles desejassem ser salvos, eles deveriam acrescentar à lei a obra de Cristo, ou seja, a justificação pela fé não seria suficiente, eles agora tinham também observar a lei, se circuncidar, guardar o sábado, entre outros ritos. Então, não era a lei inteira, eram partes da lei. E vamos ver no capítulo 2, versículo 16. Irmãos, me perdoem, porque está para trás, mas é para entender o contexto, viu? Versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, temos também crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras, pois por obras da lei ninguém será justificado. Quando olhamos, Paulo dá-nos ensinamentos sobre a lei.
Verdadeiramente hoje nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glória a Deus, não é isso? A lei, ela não tinha papel de salvar. A lei, ela tinha o papel de revelar o pecado. A lei apontava o caminho para o Salvador, mas a lei em si, ela não salvava. E em Tiago, capítulo 2, versículo 10, vai dizer assim: todo aquele que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Então, nós como pecadores, não conseguiríamos jamais, em hipótese nenhuma, cumprir toda a lei, porque era simplesmente impossível. Inclusive Jesus, lá em Mateus, ele vai falar sobre o jugo da lei, porque era pesado demais para o homem carregar, e nenhum, absolutamente nenhum, conseguia cumprir 100% da lei. Então, logo aquele que não conseguia seguir 100% da lei era considerado amaldiçoado. Observe como era pesado cumprir a lei. Então, vamos ver aqui voltando para o capítulo 1, no versículo 4, vai dizer assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Então vamos observar que Cristo, ele se entrega voluntariamente, por amor. Ele vem à terra com o objetivo de nos salvar da condenação, da ira de Deus. E é lindo observar os louvores que foram cantados hoje, né? O grupo Ágape literalmente cantou a palavra de Deus, porque se você observou os louvores, ele falou justamente esses trechinhos, né? Jesus veio para nos salvar da condenação, do jugo do pecado. E ele não foi pego de surpresa. Vamos ver em Mateus que ele estava ciente de tudo que estava para acontecer. Quando Jesus deixa sua glória, vem à terra, ele já estava ciente de tudo que iria sofrer. E ele veio exclusivamente por amor, para nos desarraigar, né? Aqui vai falar, para nos desarraigar deste mundo perverso. Desarraigar, segundo o dicionário Aurélio, significa arrancar pela raiz, tirar completamente, tirar alguém de um determinado local à força. Ou seja, Jesus nos desarraigou do império das trevas. Literalmente, nós fomos arrancados a partir do momento que você com seus lábios confessou que Jesus Cristo é o Senhor, a partir do momento que você se arrependeu dos seus pecados, porque é maravilhoso ouvir sobre a graça e sobre o perdão, mas é necessário também um arrependimento. Quando você confessa e deixa, abandona o pecado, a graça de Deus te alcança, te justifica, te purifica, te liberta. Então, como fala lá em Colossenses, né? Paulo ele tem esse trabalho sobre liberdade, sobre justificação. Paulo ele vem trabalhando isso praticamente em todas as cartas, mas vemos com mais ênfase na carta aos Romanos e na carta aos Gálatas. E vamos ver aí literalmente. Nós fomos, Jesus, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, vai falar que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, com essa palavra nós entendemos que não existe um meio termo espiritualmente falando. Não existe um ponto neutro. Eu não sou nada, não. Ou você pertence ao reino de Deus, ou você está debaixo, sob o domínio das trevas. Infelizmente, espiritualmente, não existe outra opção. Só existem dois caminhos. O Evangelho é esse. Ou você pertence ao reino de Deus, ou você pertence ao reino das trevas. E Paulo fala isso com muita ênfase. Paulo pega a igreja e chacoalha literalmente, né? Então, o sacrifício de Cristo, vamos ver aqui também, né? Que foi segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Desde lá de Gênesis, quando o homem peca, Adão cai, o Senhor, já vemos a graça de Deus ali. O Senhor poderia ter finalizado tudo, mas não. Desde o princípio nós vemos a graça. O Senhor viu, percebeu, Adão caiu, pecou, mas o Senhor dá-nos uma nova chance. Desde lá, Ele programa, Ele separa ali, programa a redenção da igreja. Isso é espetacular. Então Cristo veio, realizou a obra completa, perfeita e suficiente. Só que os falsos mestres, eles
pregavam o contrário. Eles diziam que Cristo não era suficiente. A obra da cruz não era suficiente. E eles queriam derrubar ali o verdadeiro Evangelho. E Paulo, no versículo 6 do capítulo 1, ele não esconde como externado está. Ele vai falar: admira-me. Versículo 6: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro Evangelho. Então as igrejas da Galácia estavam abandonando o verdadeiro Evangelho, apostatando da fé rapidamente e entrando agora no falso Evangelho. Entrando agora no novo período de escravidão, que seria agora o legalismo. O legalismo é a observação, acrescentando as obras ao sacrifício de Cristo na cruz, como se o sacrifício de Cristo na cruz não tivesse sido suficiente. Então, Paulo pregava o verdadeiro Evangelho da graça, da salvação, da justificação pela fé em Jesus. O verdadeiro Evangelho produz vida, ele traz bênçãos às nossas vidas. Mas os falsos mestres, eles estavam pregando o falso Evangelho, o Evangelho das obras, que acrescenta obras ao sacrifício da cruz, com ritos e outros sacrifícios como a circuncisão. Então vemos que traz a maldição. No capítulo 2 vamos ver que Paulo ele vai falar da justificação, que no grego é lekaios, é um termo jurídico que significa tornar alguém inocente, justo, ou seja, justificar é declarar alguém sem culpa, inocente. E essa ação é um ato totalmente merecido. Não há nada em nós que nós pudéssemos fazer para merecer. Não há nada em nós que nós pudéssemos fazer de tão bom e de tão maravilhoso que pudesse acrescentar algo à obra de Cristo na cruz. Vamos ver lá em Efésios 2, versículo 8 e 9, é um texto bem conhecido. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então a obra de Cristo na cruz, ele coloca o pecador diante de si, ele perdoa os pecados, isenta da culpa, aceita, torna justo e faz de nós seus filhos. Isso é a graça, irmãos. Se não fosse a graça, o que seria de nós? Estávamos todos nós condenados ao fogo do inferno. Mas a graça de Deus é lindo quando o apóstolo Paulo escreve a Tito, lá no capítulo 2, versículo 11, que ele fala: e a graça de Deus se manifestou. Ele se refere a Jesus como a própria graça. A graça de Deus se manifestou e trouxe salvação a todos os homens. O que seria de nós sem a graça? Estaríamos todos nós condenados. Então, uma vez justificados pela fé, nós não somos mais considerados culpados. Lá em Romanos 8:1, texto conhecido, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Hebreus 8, versículo 12. O Senhor diz assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. O perdão mediante o arrependimento. O Senhor garante em sua palavra que dos nossos pecados, uma vez justificados, o Senhor não se lembrará mais. Meus irmãos, isso é a graça. Observe quão maravilhosa é a graça. Quando o Senhor olha para você, Ele não vê mais o pecado, mas Ele vê o sangue de Jesus na tua vida, que te isenta de tudo. O escrito de dívida que tinha no teu nome, Jesus rasgou. Você não deve mais nada. Você é inocente. Você é justo diante dos olhos do Pai. Isso é maravilhoso, né? Glória a Deus. É uma questão de imputação. A culpa do pecado foi imputada a Cristo. Imputação significa pôr na conta de. Então, o pecado foi imputado a Cristo e a justiça de Cristo foi imputada a nós. Amém, glória a Deus. A justiça de Cristo agora está na nossa conta. Quando o Senhor olha para você, que coisa linda, irmãos. Um dia nós nos apresentaremos diante da presença de Deus e o Senhor vai dizer:
é o meu servo justo e fiel. Você é justo diante dos olhos do Pai. Então a justificação ela é imediata. E a santificação ela é um processo constante. Vamos ver no capítulo 5, no final do capítulo 5, o apóstolo Paulo ele vai nos falar da santificação, né? A santificação não é um processo completo. Quando aceitamos a Cristo, nós somos justificados, isso é imediato. Mas a santificação é algo que precisamos buscar constantemente. É um trabalho diário que nós precisamos. E o apóstolo Paulo vai nos falar que nós devemos andar no Espírito, viver no Espírito e produzir frutos do Espírito. Essa é a verdadeira liberdade cristã. É viver em obediência, em santidade, é revestir-se do novo modo de vida, é viver sob o controle do Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito Santo em todas as coisas. Muitas pessoas se apoiam na liberdade cristã como um apoio, como uma justificativa, como um passaporte para pecar, porque eu estou no tempo da graça. Eu já cheguei a ver ministrações sobre isso. E é de estremecer a carne, porque como você pode dizer que está no tempo da graça e pode praticar qualquer pecado, sem que seja apresentado diante de Deus com juízo? No capítulo 3, meus irmãos, eu acho que está passando alguma, mas dá para continuarmos. No capítulo 3, no versículo 24 e 25, o apóstolo Paulo ele vai se referir à lei como aio. Aio é uma expressão do grego que significa um escravo ou servo responsável pela educação ou acompanhamento de uma criança. Então, quando o apóstolo Paulo fala lá no versículo 20, do capítulo 3, 24 e 25, vamos ler. De maneira que a lei nos serviu como aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. O aio, o apóstolo Paulo faz esse paralelo entre o aio com a lei, aquela que nos conduzia a Cristo, quando nós éramos crianças. Ele faz esse paralelo, é bem interessante, né? No capítulo 4, irmãos, vai falar nos versículos 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, observamos, meus irmãos, que o Senhor ele veio para nos resgatar. Quando se refere à plenitude do tempo, está se referindo que já era um tempo pré-determinado. Já estava na agenda dos céus o dia que Jesus viria para nos resgatar. E esse resgate era um resgate mediante a preço. E o preço que Cristo pagou foi o preço de sangue. O sangue vertido na cruz do Calvário, Ele pagou todas as dívidas que havia no nosso nome. E vamos observar no verso 8, ainda do capítulo 4, que os Gálatas, eles eram escravos do paganismo. No versículo 8, Paulo vai dizer: outrora, porém, não conhecendo a Deus, serviais a deuses que por natureza não são. Então, em outro tempo, os Gálatas, eles eram servos, eram escravos do paganismo, de deuses estranhos. Eles agora aceitam a Jesus, foram libertos, saem da escravidão do paganismo, mas agora entram na escravidão do legalismo, pela influência dos falsos mestres, passando agora a guardar a lei como medida para alcançar a salvação. E Paulo repreende. Paulo vai dizer Paulo diz que isso anula a graça e que essa situação, essa conduta anularia, de nada teria adiantado a morte de Cristo na cruz. E isso Paulo ele não esconde a sua frustração em ver o evangelho que ele pregou, o evangelho de vida, ele vê agora se esvair. Né? E quantos irmãos na fé, no nosso círculo de convivência, quantos irmãos na fé experimentaram da graça, foram libertos, o Senhor deu nova identidade, porque quando nós somos tocados pelo evangelho, o evangelho tem poder libertador. Recebemos uma nova identidade, novas vestes, novo nome.
Quantos irmãos na fé nossos experimentaram, mas por causa de influências externas, abandonaram o verdadeiro evangelho? Não é? No versículo 20, Paulo vai dizer que está perplexo. Aí ele diz assim: pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Olha, eu não estava lá não, mas eu acho que Paulo estava muito bravo. Ele tem um tom assim, que você quase que escuta, né, ele falar. Pudera eu estar agora aí com vocês, para você me levar a atenção. Parece. E Paulo perplexo. E agora fazemos uma observação. Quantos entre nós estão sob julgo das trevas, acreditando estar livres? Porque a igreja da Galácia acreditava estar livre. E quanto entre nós, na nossa igreja, no nosso bairro, nas demais igrejas, quantos estão escravos, jurando que estão livres? Voltaram novamente ao lugar de escravidão, mas juram que estão livres. Tem um jargão, né? Glória a Deus. O sangue de Jesus tem poder. A vestimenta lava os pés. Não usa decote, né? É o coque bem grande. Mas passou a irmã, olha, vai pro inferno. Não sabe ela que se ela não se converter, quem vai é ela. Entre nós, irmãos, infelizmente, muitos saíram do mundo, de um jugo da escravidão, de um lugar da opressão, de um tipo de pecado. Estavam na prostituição, estavam nos vícios, na bebida, nos jogos, na prostituição. Saem deste mundo, o Senhor liberta, entram na igreja e começam a se desenvolver e caminhar, mas dentro da igreja entram em um outro tipo de jugo de escravidão. Agora é a escravidão da língua, né? Pessoas que falam demais, criticam demais, julgam demais. São mulheres com roupas sensuais, né? O Senhor nos chama para ordem e decência. Muitas coisas importantes precisam ser trabalhadas na igreja. E o Senhor me fala que é um tempo de libertação. Amém. Porque no céu não entra pecado, não é assim? Eu vou dar para cristã. No céu não entra pecado. E o Senhor quer tratar com a igreja, porque Ele tem prazer na presença de uma igreja santa. Queridos irmãos, no capítulo 5, versículo 9, Paulo vai falar do fermento, com pouco e leveda toda a massa. Isso é uma forma figurada, né, que Paulo usa para se tratar de uma pequena quantidade de ensino errado. Uma pequena quantidade de doutrina errada contamina toda a igreja, contamina todo o povo, contamina toda a qualidade de vida, toda a saúde da igreja. Então Paulo vai dizer que uma pequena quantidade de fermento já é suficiente para levedar toda a massa. Então, observando, precisamos ter mais observação quanto ao que nós consumimos. Aqui foram os judaizantes, mas em nosso meio, o que é que tem sido? O apóstolo Paulo vai falar que as más conversações corrompem os bons costumes. No Salmo 1 vai falar da roda dos escarnecedores, da roda dos zombadores. Em quais rodas você tem sentado? Quais tipos de conversa você tem conversado? Quais são as rodas de amigos que você tem? São pessoas que te levam à presença do Senhor ou são pessoas que te caminham para o inferno, literalmente? Qual é o tipo de conversa, qual é o tipo de conteúdo? São mensagens por celular, porque o celular é uma tecnologia maravilhosa, mas infelizmente ela também trabalha no lado contrário. São mensagens com cunho sexual, né? E é muito disseminado. E as pessoas já estão tratando isso com muita normalidade. E Paulo vai trabalhar os dois extremos. Tanto o legalismo, que é a salvação por obras, ritos, sacrifícios, que é um tipo de religiosidade desregrada. E Paulo também vai falar sobre o legalismo, que é o que nós vemos muito em nossas igrejas, de uma forma geral, né? Que é o uso irresponsável da liberdade para satisfazer seus próprios desejos de uma forma deliberada, se apoiando na graça. Pessoas usam
a expressão, estamos no tempo da graça, no tempo da graça não tem juízo. Tem sim. Ananias e Safira morreram no tempo da graça. Foi instantâneo. Morreram. O juízo existe também no tempo da graça. Muitos usam alguns textos. Deus é Espírito, e onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. A liberdade, mas a liberdade de santificação, para viver em obediência dentro dos preceitos do Senhor. Então são coisas muito sérias. E o apóstolo Paulo, ele trabalha esses dois extremos, né? E quando nós pensamos na graça, pensamos em perdão, pensamos em salvação. Mas quando nós vamos estudar sobre a graça ela fala mais sobre isso, é muito abrangente, é muito linda a graça. Quando a gente vai observar, nós precisamos olhar para a graça com os nossos olhos espirituais para que nós possamos entender. A graça sempre existiu, desde o Antigo Testamento, como eu falei. Vamos ver a graça de Deus na vida de Adão, porque ali o Senhor poderia ter terminado tudo, mas o Senhor traçou um plano de redenção. Adão peca, mas o Senhor dá uma segunda chance, e ali ele sofre a consequência, porque todo pecado sim tem consequência. Muitas pessoas acham que o Senhor perdoou, estou isento, não vou pagar o preço. Mentira. Paga o preço. E o Senhor, ele é Deus justo. A mesma medida que o nosso Deus, ele é amor, ele é justiça também. E vamos ver em outros casos, por exemplo, Noé. Naquele período de grande pecado, de iniquidade, o Senhor poupa Noé. A graça de Deus foi sobre a família de Noé. Noé foi salvo, ele, sua família, alguns animais foram salvos. O Senhor dá ordem a ele. Construa uma arca, ele constrói a arca, ninguém acredita, ele prega, e ninguém acredita. Mas o Senhor, com a sua graça, livra Noé a sua casa. Vamos ver Moisés. Moisés vai descrever Deus como um Deus gracioso, como nós observamos lá nos capítulos no capítulo 33, 34. Vamos ver a graça de Deus na vida de Raabe, uma mulher prostituta, mas que abrigou os espias, deu abrigo, escondeu eles. No dia que Jericó foi destruída, a graça de Deus foi sobre a casa de Raabe, e ela foi poupada da destruição, ela e sua família, e Raabe também passa agora a ser da linhagem de Jesus. E se formos falar, que nós não vamos falar na noite toda da graça, se for em cada personagem, Davi, ele experimentou da graça desde sempre, né? Desde novinho. O Senhor olhou para ele e disse: você que a minha graça é contigo, o meu favor é contigo. E ele reconhece, vamos ver lá, eu acho que em 1 Samuel 18, ele vai falar que em tudo ele foi bem sucedido porque a mão de Deus era com ele. Isso é a graça de Deus. Sim, tudo que nós fazemos, se a mão de Deus for conosco, nós vamos ser bem sucedidos em todas as coisas. Entramos no Novo Testamento. Paulo, ele explana de uma forma maravilhosa a graça. Porque ele mesmo viveu o milagre da graça. Ele experimentou intensamente da graça. E vamos ver que Paulo, ele fala em cada carta, ele fala sobre a graça. Em Colossenses, capítulo 1, Colossenses 1, já estou terminando, irmãos. Colossenses 1. Verso 3 ao 6. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que quando oramos por vós, desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes a palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, e está produzindo frutos de crescimento. E produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Então, a graça de Deus, ela vai nos levar a produzir frutos. É inerente ao crente. Uma vez que a graça te alcança, você experimenta da graça. Uma vez que você ouve e entende a respeito da graça, você vai viver para produzir frutos. E lá em Tito 2, versículo 14, não precisa abrir não, é somente a parte B. Deus vai falar assim: um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras.
não é produzir frutos de qualquer forma. É frutos com zelo, é com amor, é com responsabilidade. Porque a palavra de Deus diz que maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Deus vai falar que Ele escolheu para si um povo exclusivo, zeloso de boas obras. Amém, irmãos? Ponto 2. A graça salvadora, que é a mais conhecida de nós, né? A mais conhecida, a graça que perdoa, que redime, que salva, que transforma. Tito 2, versículo 11, vai dizer que porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então, o apóstolo aqui usa a graça se referindo a Cristo, Cristo sendo a própria graça encarnada. É extraordinário. Vamos ver. A graça que justifica. Tito, capítulo 3, do 4 ao 7. Observe nos detalhes que a graça se manifesta. Olha, verso 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, o qual Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna, justificados pela graça. A graça que remove o pecado, anula o espírito de dívida que havia no nosso nome, que nos faz justos e inocentes diante do Pai. A graça, ponto 4, a graça que sustenta. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, texto bem conhecido. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Aqui o apóstolo Paulo, por 3 vezes, ele vai diante de Deus, pedindo que o Senhor tirasse o espinho da sua carne. Não sabemos qual seja o espinho da carne, mas o Senhor diz a ele. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E na última parte do 10 ele vai falar assim: porque quando sou fraco é que sou forte. Então, vemos a graça que sustenta. O Senhor disse não para Paulo: não vou tirar o espinho da tua carne, mas eu vou te dar graça para você suportar. Olha sério. Porque Deus tem a forma de tratar conosco, irmãos. Não adianta correr. Ele vai tratar conosco assim como Ele desejar. E o espinho da carne era um tratamento de Deus com ele, era um mistério com ele. E Deus disse: não vou tirar, mas a minha graça vai te ser suficiente, vai te sustentar de pé diante da adversidade. E você vai vencer, você vai conseguir. E o Senhor vai dizer que o meu poder, né? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E olha a humildade de Paulo. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Vamos para Tito 2, no ponto 5. A graça que educa e capacita. Capítulo 2, versículo 12 ao 14. Vai dizer assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século a sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então vamos ver que a graça, ela nos capacita. Quando diz aqui, renegadas à impiedade, renunciadas à impiedade.
A graça vai te capacitar a você rejeitar o pecado. Aquilo que antes fazia sentido, aquilo que antes era prazeroso, aquilo que antes era bom, a graça vai te capacitar a renegar, a rejeitar, a renunciar o pecado. Esse é o poder da graça. Você observa como a graça está em todos os lugares. A graça de Deus vai te capacitar, vai te educar, vai te ajudar para vencer o pecado. Aleluia. E o último ponto, irmãos, perdão pelo horário, mas terminei. A graça transformadora, que é aquela graça, né, que podemos dizer como a graça ela é eficaz, ela é completa e ela é radical. A graça, quando encontra o mais vil pecador, ela transforma de uma forma extraordinária, radicalmente. E ela nos faz uma nova criatura, e ela produz em nós uma nova mente, do termo grego, né, metanoia, mudança de mente. É um processo profundo, uma mudança na forma de como as pessoas pensam, percebem, se relacionam. É a mudança de atitude, mudança de direção. Na nossa própria força nós não temos capacidade, mas o Senhor Ele nos ajuda nesse processo de transformação. Quando nós experimentamos verdadeiramente a experiência da graça de Deus, quando nós experimentamos verdadeiramente, a vida fora da presença de Deus já não faz mais sentido. Como tem aquele louvor de Fernanda Brum. Uma vez, quando pisa no Santo dos Santos, você não sabe mais viver fora de lá. É assim com a graça de Deus. Quando nós experimentamos, irmãos, não saiam daqui nessa noite da mesma forma que vocês entraram. Saiam daqui transformados, movidos pela graça de Deus, dizendo: Senhor, eu quero mais da tua graça. Me colocar nos meus olhos espirituais, o meu entendimento espiritual, para que eu possa viver a tua graça. Porque a graça, ela vai te capacitar, ela vai te fortalecer, ela vai te sustentar, ela vai te salvar, ela vai te justificar. É a graça. Não saia daqui desse Deus, irmãos, nessa noite. Abra seu entendimento, busque em si mesmo quais são as cadeias espirituais que te aprisionam, para que você se torne limpo, saudável espiritualmente na presença de Deus. E quando nós falamos de graça transformadora, o maior exemplo dentro da Bíblia é Paulo. Paulo, quando estava indo para Damasco, Jesus encontra ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, quando ele cai, que pega a visão, quando ele se levanta, ele já está sem visão, e passados 3 dias, né, ele recupera a visão. Mas vamos ver o poder transformador de Deus na vida de Paulo. Mas quando nós olhamos para Paulo, quem era Paulo antes da conversão? Eu fiz uma lista, a lista é muito. Vamos lá. Paulo era um religioso fanático. Paulo foi circuncidado no 8º dia. Ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, da seita dos fariseus. Ele era zeloso, implacável, perseguidor do Evangelho. Ele era judeu por sangue, nascido em Tarso da Cilícia. Ainda jovem, foi enviado por seus pais a Jerusalém para aprender a lei aos pés de Gamaliel. Destacou-se como estudante erudito, era poliglota, de cultura invejável, de temperamento forte, era um líder do judaísmo, rabino de qualidades incomparáveis em sua nação, era fariseu, ele fazia parte da elite intelectual dos judeus. Ele era o braço direito na perseguição contra a igreja. Ele não respeitava ninguém, invadia casas, arrastava homens e mulheres para lançar na prisão, entrava nas sinagogas para castigar os crentes e forçá-los a blasfemar, perseguia cristãos, a religião dos cristãos, o Deus dos cristãos. Ele perseguia com violência, selvageria, de forma intensa e sem medidas. Ele era violento ao extremo. Esse era um pouquinho de quem era Paulo antes de aceitar Jesus. Porque a conversão de Paulo foi verdadeiramente um milagre. Porque ninguém pregou o evangelho para ele, porque todo mundo tinha medo dele. Inclusive, quando ele vai às cidades, as pessoas fugiam, se escondiam porque temiam a ele. Até o dia que a graça o alcançou. A graça irresistível marcou o encontro. E ainda é assim hoje. O Senhor lhe marca encontro. Em um determinado
nada, um dia desses, eu conversando com uma pessoa, e de repente ele se levanta e coloca o dedo bem pertinho de mim, assim. E para você, quem é seu Deus? Porque ele é de outra religião. Eu disse, meu Deus é o Senhor dos Exércitos, é o Deus que comanda céus e terra, é o meu Senhor, meu Salvador. Me cortando, eu disse, você é louca, você é desvairada, você. Aí quando ele foi embora, eu disse, sim, Saulo, Jesus te encontra. Nem se preocupe, porque Jesus marca encontros, não adianta. Jesus transforma coração de pedra em carne. Jesus sabe aonde tocar, Jesus sabe aonde mexer. Para quebrantar o coração duro, não adianta fugir. Então, após a conversão, quem era Paulo? Agora, convertido. Paulo foi o maior teólogo, o maior evangelista, o maior pastor, o maior plantador de igrejas do cristianismo. Ele plantou igrejas nas províncias da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. Isso no tempo sem tecnologia, viu? Sem avião, sem carro, tudo falando ali, cidade a cidade, pessoa a pessoa. Ele foi o maior entre os demais, né? Das 27 cartas do Novo Testamento, ele escreveu 13. E quando você escuta falar de Paulo, você lembra do Paulo perseguidor, assassino, ou você lembra do Paulo pregador do Evangelho que amava a Deus sobre todas as coisas? Este é o poder do Evangelho. Quando o Evangelho entra na vida do crente, ele transforma de uma forma extraordinária e radicalmente. Ele te entrega uma nova identidade. Amém. Aquilo que te chamavam antes, ela vai perdida, perturbada. Agora é a mulher de Deus. Lá vem a santa, lá vem a mulher cheia da unção, lá vem a mulher de oração. Jesus dá um novo nome, dá nova identidade, dá novas vestes. Esse é o poder da graça. Então a graça, e vamos ver nesse versículo que aonde abundou a graça, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse é o poder do Evangelho, esse é o poder da graça de Deus. O mais vil pecador, sendo alcançado pela graça, ele é transformado. A graça alcança o improvável, restaura o ferido, resgata o perdido, muda o curso da história do mais vil pecador. Deus é especialista em reconstruir histórias que Satanás um dia destruiu. O Senhor é especialista. Ele faz daquele homem agora um homem restaurado, um vaso de honra na sua casa. Então, meus irmãos, mergulhe na graça, no oceano da graça. Não saia daqui com o mesmo pensamento, mas que o poder da graça de Deus te transforme de uma forma extraordinária. Amém? Então, meus irmãos, não insista. Não viva novamente vivendo os prazeres da carne, como eu termino agora, como fala em Romanos capítulo 6, versículos 21. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, por fim a vida eterna. Amém? Que o Senhor abençoe a sua igreja poderosamente. Receba da parte de Deus esta palavra e não aceite novamente viver debaixo do jugo de Satanás. Glória a Deus. Levíticos 26:3 vai dizer: Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e o fiz andar eretos. O que faz o timão? O timão era aquela peça colocada sobre os bois quando eles iam arar a terra. Era chamada de jugo. O timão era aquela peça que ficava entre dois bois, no caso. E o Senhor vai falar que o Senhor quebrou. O que é que o jugo faz com o homem? Ele humilha, ele lança para baixo, ele julga, ele oprime, ele castiga. Mas o Senhor diz: eu quebrei o timão. O jugo que estava sobre o teu pescoço eu quebrei, para que agora vocês andassem eretos. O Senhor restaura a dignidade do homem. O Senhor restaura o caráter do homem. O Senhor restaura a humanidade. Irmãos, busquem viver em liberdade verdadeiramente, para que o Senhor
onde você também. O Senhor abençoe poderosamente a sua igreja nessa noite. Eu agradeço a oportunidade. Amém.